o Fábio Fares, que vai participar aqui com a gente ao vivo, direto dos Estados Unidos, trazendo informações importantes. Vai comentar isso que o Saravalli acabou de trazer e também um pouco de dados importantes que saíram nesta manhã exatamente lá nos Estados Unidos, como o próprio relatório JOLTS. Oi, Fábio, uma ótima tarde para você, bem-vindo ao Top News. Boa tarde, Maurílio, boa tarde, Saravalli, tudo bom com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Bom, o Saravalli trouxe esses detalhes, né, essas informações importantes aí sobre o câmbio, o Banco Central Brasileiro fazendo esse leilão de swap. Vou até trazer aqui uma repercussão dessa medida, porque a gente estava vendo ainda uma dificuldade do real em se valorizar, mesmo com essa intervenção do Banco Central. O dólar aí até encostou numa mínima de 5,2, mas neste momento, vou até abrir aqui direto da fonte para ver, 5,7, então é mais um dia de alta na moeda americana frente ao real, mais um dia de desvalorização, mesmo com essa intervenção como um todo. O Saravalli falou de uma maneira geral, Fábio, a respeito dessa tendência da moeda americana se valorizar frente a todas as moedas no mundo como um todo. Qual a impressão que você tem a respeito disso e como você vê essa intervenção do Banco Central num primeiro momento no câmbio, ainda que seja essa primeira intervenção um pouco mais branda, dentro dos parâmetros normais aí de regulação da economia como um todo? Bem, vamos por partes. Eu acho que o Saravalli tocou num ponto muito importante, porque, primeiro, assim, separa o que está acontecendo em relação à intervenção do Banco Central, que não é intervenção. O Banco Central, ele é um regulador, uma autoridade monetária que tem que regular mercados disfuncionais. Nós temos um vencimento dessas NTNAs que põe uma pressão extra de quase 4 bilhões de dólares na compra da moeda, porque quem está saindo do papel vai ter que comprar dólar. Esse papel ele liquida nisso. Então, o que acontece? O Banco Central já está vendo que, por causa das taxas de juros americanas, a gente teve ontem quase 3% de alta na curva longa americana, hoje mais quase 1%, isso está trazendo dinheiro para os Estados Unidos. O dólar está se fortalecendo contra todas as moedas. A gente tem no ano um fluxo de 22 bi de saída, que não tem nada a ver com o Brasil ainda. Veja bem, o macro está muito mais forte do que o micro. É um movimento global de alocação de capital. O Banco Central ele está dando liquidez para esse vencimento. Ele provavelmente vai fazer mais 3 leilões aí de 1 bilhão para suprir esses 4 bilhões de demanda, que na verdade são 3,7, e depois vai deixar o mercado se encontrar nos seus patamares normais. O que está acontecendo é que a dinâmica do mercado mudou no momento onde a economia americana continua se mantendo forte, a inflação continua caindo, apesar de um ritmo mais devagar, só que a economia está tão forte, revisaram o PIB ontem, a prévia do primeiro trimestre de 2,3 para 2,8, está mostrando que o Fed não precisa cortar juros agora, ele pode se dar o luxo de esperar cada vez mais. Só que outros lugares, como a Europa, já não pode mais esperar e está ficando cada vez mais pressionado para cortar juros. Então, com isso, o dinheiro vai voltar para os Estados Unidos. Por isso que a gente está vendo um dólar forte. Pô, os Estados Unidos vai segurar os juros por mais tempo. Lá tem segurança. Dólar é a moeda global. Queiram aí os libertários, os malucos de cripto, qualquer um achar, o dólar manda no mundo e vai continuar mandando por uns bons anos. Não tem como mudar isso. É o que está acontecendo. O Banco Central só veio e falou, pessoal, tem compra, vai ter saída por causa desses 4 bilhões, eu vou dar liquidez porque minha função é essa. Eu não quero que o mercado fique disfuncional. Quando o dólar fica assim, é o que eu falo para todo mundo, olha os pares, olha o peso mexicano hoje, apanhou também frente ao dólar. Olha as outras moedas, apanhou frente ao dólar. Por quê? Porque a gente está vendo um rearranjo de dinheiro no mundo, e é normal isso acontecer. Agora, para o Brasil, para o momento como o Saravalli foi perfeito, é ruim, porque a gente está numa dinâmica onde o Banco Central tirou a previsibilidade de corte de juros, pedindo para assim, olha, eu não vou mais garantir 2 cortes para frente, eu garanto o próximo, eu quero acompanhar a economia. E isso vai criando mais incerteza no mercado, e a gente sabe que existem fatores internos do Brasil que estão segurando essa inflação. Petrobras aí negociando gasolina com quase 20% de desconto, quanto mais o dólar sobe, mais esse spread aumenta. A gente tem o problema das elétricas, que o governo já quer intervir e tudo mais. Isso vai causando um desconforto no mercado, porque não tem mais muito espaço se não for de vias artificiais para se cortar tanto como o mercado achava, 9, 9,5. O 9,75 já está virando wishful thinking.
Então, começa a criar uma volatilidade no mercado de aonde vão esses juros e como vão. Porque a gente sabe, quem olha com um olhar neutro, que tem muito reajuste que deveria ser feito no Brasil e não vai ser feito tão cedo. Um deles é a da gasolina. Ô, Fábio, muito boa tarde. Uma pergunta aqui bastante provocativa, né? Uma coisa é o que está na curva no Fed Watch Tool, está enfim, na expectativa. Outra coisa são as opiniões de alguns Fed Boys isoladamente, mas qual que é a opinião do Fábio, né? No sentido assim, qual que será que é o cenário mais provável? Porque sexta-feira a gente vai ter mais um payroll. A gente não vai ter um payroll horroroso, provavelmente vai ser um payroll ainda muito forte, né? O mercado provavelmente vai jogar mais para frente, ou assim, difícil ter uma decepção, né? A gente já está falando disso, já tem mais de um ano e meio, a gente vem errando todos os meses. Mas assim, o que o Fábio espera? E vamos reforçar um pouco de câmbio, né? Será que, de novo, olhando para a real, será que o real é muito mais para 5,10 para daqui até o final do ano? Ou tem a possibilidade ainda a gente fechar esse ano mais perto de 4,90, 4,80? Lógico que aqui é um momento bola de cristal e é um pouco provocação, assim, o que pode não estar na curva, né? Não está sendo precificado nos ativos, né? Na curva de juros americana e no nosso câmbio aqui. O que o câmbio pode errar daqui até o final do ano, né? Não, eu acho que aqui fora, Saravalli, a gente viu um número muito forte ontem do ISM. Ele veio muito forte de atividade. Só que quando você olha emprego, ele já vem mais leve. A gente já vê uma desaceleração do emprego. Então, eu construo o castelo de areia aqui, o meu castelo de cartas, olhando para o seguinte. E eu acho que eu comentei isso a semana passada, se não foi com vocês, foi com a Paula na quinta-feira de manhã, quando eu participo. Eu acho que cada vez mais o Fed ele não vai começar a cortar no conforto de que a inflação está indo para a meta. Ele vai ter que cortar porque o cobertor dele está curto, petróleo está subindo e as empresas já não estão conseguindo manter a mão de obra nela e o americano está endividado. Ele vai ter que começar a aliviar para não deixar a economia perder momento. Então, na minha cabeça, junho ele corta. E vai vir no par e passo, vai cortar junho, vai se dar o luxo de esperar uma reunião. Os 3 cortes vêm esse ano. Até a Mary Daly acabou de falar agora pelo Fed, ela falou a mesma coisa. Olha, a gente não tem urgência, mas eu acho bem factível 3 cortes. Tem eleição. Então, assim, eu acho que junho corta. O Fed, ele errou na largada, demorou para subir, diminuiu a amplitude da alta com medo, demorou para estancar, e agora ele quer fazer uma coisa certa no corte. Só que ele está sendo muito vocal. Por mais que tenha números bons na economia, a gente já vê uma deterioração do emprego. A gente sabe outra coisa que é importante, Saravalli. Esses juros altos estão fazendo a Yellen ir pela 3ª vez na China. Ela embarca para a China de novo. Nos últimos 6 meses é a 3ª vez que ela vai lá pedir bênção, porque a dívida americana ficando estupidamente cara e os juros prejudicam porque o custo da dívida fica cada vez mais alto. E o chinês não está com aquele apetite para treasuries, o japonês não está com apetite para treasuries, e o mercado interno já está entubado disso. Precisa começar a aliviar. Então, eu acho que esse bando de ingredientes vão forçar o Fed a começar a cortar. Ele precisa começar, e eu acho que ele começa em junho. A velocidade disso vai ser um pouco mais lerda, mais alivia. O reflexo disso para o Brasil, eu acho que agora o dólar vai ficar um pouco dolorido por causa do macro, mas eu não vejo 5,20. Eu acho que depois desse vencimento dessas NTNAs e de uma acalmada na curva aqui fora, a gente volta para ficar naquele range chato e sem volatilidade dos 4,90, 4,98, como estava agora. Fazia 3 meses que o dólar não se mexia, do rangezinho do 4,88 a 4,95. Eu só não consigo ver o que tinha muita gente extremamente otimista e eu era massacrado porque a turma acha que tudo é político. Eu falava, olha, desculpa, mas 4,50, 4,60, do jeito que o mundo está, é muito difícil, porque o BC está cortando juros. Então, ele está tirando o carrego atrativo que tem no Brasil, enquanto o resto do mundo está segurando. Não vejo esse fluxo vindo para o Brasil. E é o que a gente tem visto, pelo contrário, a turma saindo do Brasil por causa do macro, não tem nada a ver comigo. Então, assim, para mim, o dólar fecha o ano perto da Focus, 4,90, talvez até um pouquinho menos.
O que vai pegar para mim? O grande problema é a hora que o mundo for olhar para o nosso micro, que for olhar Brasil com carinho. E eu acho que a gente vai ter dificuldade nisso, porque o que está precificado já não é um cenário perfeito, mas tem mais chance de deteriorar do que melhorar pelas atitudes que o governo tem tomado. Maravilha. Fábio, para a gente fechar, eu queria que você trouxesse a última análise a respeito do índice como um todo por aí nos Estados Unidos, Tesla com a derrubada forte no valor de mercado, dos papéis, com o Nasdaq também perdendo bastante. Os índices por aí ficaram do negativo praticamente o dia todo. Exatamente, no dia todo, acho que não foi praticamente não, acho que foi no dia todo, os 3 principais índices com descontos. Na sua opinião, o relatório Jolts contribui para isso, ou seja, o mercado de trabalho ainda muito aquecido, coloca ainda mais para frente esse possível corte de juros, ou talvez já tem gente pensando até em não ter corte de juros neste ano de 2024? O Bank of America soltou um relatório hoje falando que ele não vê corte de juros esse ano, só em 2025. Ele foi o primeiro que quis ter a coragem de falar uma coisa dessa. Eu acho difícil, tá? Não ter corte esse ano. Agora, uma coisa que é impressionante, mesmo a Bolsa ficando o dia inteiro hoje no negativo, ontem também foi um dia ruim, ela ainda não teve um dia desde o final de outubro, se eu não me engano, desde o dia 27 de outubro, que no intraday ou no fechamento ela chegou a cair 2% o S&P. O pior momento dele foi 1,7%. Para mostrar a resiliência desse mercado, mesmo com as taxas de juros subindo nos últimos 2 dias, tudo isso que subiu, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e mesmo com todo esse medo de não se cortar juros, onde ativos de risco perdem o grande interesse. E a Bolsa continua num range que ela não vai para baixo bem perto de 2%. O pior momento dela foi 1,7% do S&P no intraday, o que é impressionante. Um movimento natural, né, Maurílio? O Saravalli, que olha bastante bolsa, ele sabe disso. Na hora que juros começam a subir, e o custo do dinheiro começa a ficar esquisito, mais caro, e as perspectivas de talvez não ter corte, é o famoso deixa eu pôr no bolso, garantir o que eu já fiz, e eu vou esperar um melhor momento. Acho que a gente tem visto não só muita realização, mas também muita rotação já está acontecendo. Se você olhar a foto de fechamento desse primeiro trimestre, tecnologia já não foi o setor querido, amado, como vinha sendo ano passado. A gente já viu uma rotação para outros setores, o setor de energia, setor de consumo, o utilities começou a andar, e tecnologia teve a sua rentabilidade, mas ela ficou no meio do jogo. O que mostra que muita gente também ainda acredita num cenário mais positivo, ou estava positivo até a virada do trimestre, já buscando oportunidades para justamente a hora que o Fed começar, já estou lá onde tem suco para tirar. Boa. Ô Fábio, a gente tinha até um programa, Maurílio, eu não posso falar aqui, que era de uma outra emissora, ou tô liberado? Não vou falar o nome do programa, pode falar, né? Pode. Mas tinha um programa que chamava assim, e aí o pessoal terminava assim, um tema, uma palavra, né? E aí o tema, só, Fábio, para a gente terminar aqui, é payroll de sexta-feira, né? E aí eu queria saber a sua palavra, ou seja, o tema payroll, qual palavra para sexta-feira, o que esperar, né, para sexta-feira? Ele está falando isso porque a gente tem só um minutinho até o intervalo, tá bom, Fábio? Nada muda, Saravalli. Eu acho que o payroll não é evento. Eu acho que o payroll vai vir do jeito que é esperado, talvez até um pouquinho mais forte, o que vai pôr só lenha na fogueira. Mas tem Powell essa semana também. Acho que, se eu não me engano, ele fala na quinta-feira. Ele pode dar algum sinal, porque ele está mais pomba do que os amigos dele de Fed. Eu acho que o payroll, depois desse JOLTS e depois do ISM, vai vir, é o mais do mesmo. O mercado vai querer ver outra coisa. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Toda terça-feira no Top News, Fábio Fares. Um abraço e até a próxima. Abraço. Obrigado.